Eu acho, minha gente, que muitos dos que estão assistindo o nosso programa agora vão se lembrar do caso de um idoso que foi assassinado dentro de uma casa lotérica, na cidade de Fagundes, durante o assalto. Você lembra desse caso? Olha só, você está vendo aí as imagens, tá? Nós, inclusive, mostramos aqui no programa. Deixa eu te contar a novidade. Menos de um ano depois, os acusados do crime estão em liberdade. Que isso? Lembra dessa história? Ele estava na fila, os camaradas foram, colocaram ele aí contra a parede e aí simplesmente atiraram. Zenaide Ferreira está ao vivo e vai contar pra gente por que isso aconteceu. Zenaide, bem-vinda, minha querida, boa tarde a você. Rapaz, a gente perdeu o contato com o Zenaide. Você vê que eles deram coronhadas nesse senhor, esse idoso. E um desses dois cabas de pé aí morreu. Meses depois, ele foi assassinado. E o outro preso, mas agora está solto menos de um ano depois. Daí, Zenaide, estabelecido o sinal. Boa tarde, querida. Oi, Paulo Neto, volto agora para falar com você sobre esse assunto. Olha, isso aconteceu porque foi uma decisão do juiz da 2ª Vara Mista do município de Queimadas. Essa decisão foi na semana passada e foram liberados da prisão preventiva o José Poliano Andrade de Azevedo, o Wesley Rodrigues e o João Vitor Herculano, ele que foi o executor. Lembrando que um adolescente já havia sido morto como forma de disciplina e outro permanece foragido. Portanto, 5 pessoas envolvidas, sendo que esses 3 foram liberados. Eu vou falar agora com a advogada, ele é assistente da acusação, é o advogado Adelque Dantas. Adelque, você que inclusive é da família, né, do senhor Marcos Antônio Dantas. Como é que fica esse sentimento da família justamente com essa decisão? Boa tarde. Boa tarde, Zenaide, boa tarde, Paulo Neto, todos que assistem o programa. É um sentimento de muita dor, de muita revolta, de muita impotência diante dessa decisão que colocou em liberdade esses acusados, Zenaide. Pois é, me diga uma coisa, cabe recurso ainda? O que é que você, como assistente de defesa e os demais, ou melhor, assistente de acusação, né? Lembrando que defesa, sim, de Marcos Antônio, da vítima. Como é que estão se organizando para poder tentar revogar? Sim, como qualquer decisão, cabe recurso. A gente respeita as decisões judiciais, porém a família não se conforma e vai buscar os meios legais, que é fazer um recurso, recorrer dessa decisão para o Tribunal de Justiça para tentar reverter essa decisão que colocou em liberdade e que eles possam voltar, mesmo que ficar presos preventivamente em razão desse crime horroroso, brutal, bárbaro que aconteceu em nossa cidade, que vitimou Marcos. Pois é, me diz uma coisa, qual a motivação, o que é que levou o juiz a tomar essa decisão? Pois bem, Zenaide, o processo, como qualquer processo, ele deve ter um prazo razoável da sua duração. Foi requerida algumas perícias durante a instrução processual, umas perícias em alguns aparelhos celulares que foram encontrados com eles no curso das investigações. Porém, não chegou a tempo, no tempo devido, no tempo que o juiz determinou para a autoridade policial. E em razão desse atraso, ele enxergou um excesso de prazo para o término da instrução processual e revogou a decisão que outrora manteve eles presos durante esse tempo. Quando vocês estão se organizando para já fazer essa solicitação? Sim, já estive reunido inclusive com o promotor lá da comarca de Queimadas, já alinhando com ele o que vai ser feito. Estamos preparando o recurso, tanto a gente da assistência da acusação como a promotoria, que é um recurso em distrito, para tentar reverter essa situação. É uma dor imensa, é uma segunda morte, como diz a viúva, a minha tia desse caso. Um pouco mais de um ano depois, ainda as feridas, como eu disse, ainda não foram cicatrizadas e vem uma decisão para tirar essa decisão que machuca de novo, mais uma vez, e deixa todos atônitos, até porque alguns deles são de lá de Fagundes. Então, a situação é extremamente complicada você agora encontrar e estar com eles como se nada tivesse acontecido. Algumas medidas cautelares para que eles não saiam de lá no caso da cidade, não é isso?
Isso, na decisão que revogou, o juiz impôs algumas medidas cautelares, como o horário noturno, não se ausentar, são medidas essas que a lei prevê. Porém, a gente sabe que esse aí não atende aos anseios da família. Aqui falo como advogado da família, como parente, como advogado da família, não atende, porque foi muito bárbaro, foi muito brutal, de um crime, de uma covardia jamais vista, né? Ele não reagiu. Muito obrigada pelas informações, viu? É isso, Paulo Neto, a gente vai seguir acompanhando. Só lembrando que realmente o crime foi muito brutal, ele não esboçou reação nenhuma, sofreu um tiro na perna, depois várias coronhadas, até que realmente os disparos fatais. Paulo, agora eu volto com você. Zenaide, de se revoltar, não precisa nem conhecer seu Marco Antônio para poder se revoltar. Eu já me revoltei bastante quando eu mostrei essas cenas. É a lei. A forma com que ele foi assassinado, né? O senhor estava na fila da casa lotérica, apanhou, deve ter recebido um monte de xingamento, achincalhamento de todo tipo, tá? Era o quê? Era o pai do dono, era o pai do dono. Aí o que acontece? Os camaradas deram nele, bateram nele, deram coronhada, bateram de todo jeito com o revólver. Aí deram um tiro no joelho dele, o primeiro tiro foi no joelho. E depois executaram já ele caído, tá? Um dos que fez isso, o diabo levou para o inferno, meses depois. O outro, que estava preso, agora nem 12 meses, minha gente, nem 12 meses se passaram. E o camarada já está livre, leve e solto, podendo fazer tudo isso novamente ou até coisas piores. Mas tem coisa pior, Paulo Neto, do que assassinato? Tem. Estupra, depois mata, né? Mata com requintes, com a crueldade maior do que essa. Tem. Nada que a gente veja como ruim dessa bandidagem que não possa piorar, minha gente. E é triste demais que as nossas leis façam com que, infelizmente, parte do judiciário seja conivente com isso. É triste demais. Desejo sorte ao advogado, tá? O assistente de acusação, o advogado que defende os interesses da família do seu Marco Antônio, para que essa prisão seja revogada. E se for revogada, que ele seja encontrado depois, né? Ainda tem essa, que ele seja encontrado depois.